Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Nós precisamos ter um discernimento claro acerca do que significa obedecer ao Senhor, pois a nossa desobediência, a nossa rebeldia, nos conduz por caminhos que não são aprazíveis, não são agradáveis e nem traduz aquilo que devemos fazer neste mundo. Temos exemplos, vários exemplos na Bíblia de desobediência, de rebeldia, e que nos levam a entender certas coisas na realidade em que nós vivemos do reino de Deus. Nós muitas vezes achamos que Deus quer que nós façamos as coisas, mas não. O que Ele quer é que nós aprendamos a viver segundo os valores do reino em obediência, para traduzir aquilo que seja melhor e aquilo que revela de fato o ser humano que Ele planejou que nós fôssemos neste mundo. Na vida de Saul nós temos um exemplo de desobediência. Um homem formoso segundo a visão e o pensamento natural, mais alto de todos, mas ele não obedecia aquilo que lhe era falado para fazer. Muito pelo contrário, fazia o que dava na teia, o segundo aquilo que pensava, ou achava que era o que Deus queria, e não aprendeu a obediência. Por isso, ele morreu. Diz lá em 1 Crônicas 10, versículo 13 e 14. Assim Saul morreu por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não tinha guardado. E também porque consultou uma médium e não o Senhor, e por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Ele morreu por quê? Por causa da desobediência. Qual é a realidade que nós vivemos hoje como ser humano? É isso que a gente precisa entender. Nós muitas vezes imaginamos que as coisas irão ser definidas no futuro, lá no dia do julgamento, pelas obras que fizemos. Mas não, a nossa realidade já está definida hoje. Por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa desobediência, que começou lá em Adão, nós estamos mortos e separados de Deus. Não é que vamos morrer, estamos mortos, espiritualmente mortos, separados de Deus, sem a vida de Deus. No seu amor tão grande por nós, Ele envia seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos, reconciliados. Cristo morreu para o perdão dos nossos pecados e ressuscitou para sermos justificados. E isto para que nós pudéssemos ter vida. Quando nós reconhecemos que vivemos segundo a nossa arrogância, segundo a nossa maneira de pensar que o que achamos, que o que fazemos é o melhor, nós estamos equivocados. Nós não entendemos nada, nós não compreendemos nada. Por isso, quando entendemos que vivemos fora da vontade de Deus e que vivemos segundo o que nós achamos e que muitas vezes o que pensamos é ao fazermos as boas obras, ao realizarmos boas obras, Deus irá nos abençoar e nos recompensar por isso. Isto é pensamento natural, é pensamento religioso. Isto não tem nada a ver com o plano, com o querer e a vontade de Deus. O que devemos fazer? Essa é a questão. Nós devemos nos submeter a Cristo, reconhecendo que Ele morreu para que nós tivéssemos o perdão, ressuscitou para que nós tivéssemos a justificação e acesso à presença de Deus. Pois Cristo, Ele nos coloca na presença de Deus e nos apresenta de forma santa, inculpável e irrepreensível para vivermos o reino de Deus segundo a sua vontade. O que nós precisamos fazer? Nos submeter a Cristo, reconhecendo que Ele é o nosso Salvador e Ele é o Senhor. Ele nos liberta do domínio do pecado, da escravidão do pecado, para vivermos neste mundo como filhos de Deus, para que nós andemos na sua vontade. Não mais como escravos do pecado, fazendo o que
nos apraz o que nós achamos ser o melhor, mas para que façamos o que seja a vontade de Deus. Por isso, nós devemos nos submeter à vontade do Pai, como Cristo fez, para que, cumprindo aquilo que seja o seu querer, cumprindo a nossa missão, nós possamos viver neste mundo dentro da vontade do Pai e em obediência, fazendo o que lhe agrada, de maneira que assim revelemos o seu reino e glorifiquemos o seu nome, pois ele nos criou para a glória e louvor do seu nome. Que a gente possa entender e que em Cristo nós somos libertos para vivermos toda a vontade de Deus no sentido de sermos o ser humano que ele planejou. Mas precisamos nos submeter e obedecer. Por isso, a santificação é um processo onde nós deixamos de viver segundo a maneira de pensar do mundo, a maneira natural, e vivemos como um ser espiritual, unidos com Deus, na sua vontade, fazendo a sua vontade, oferecendo as nossas vidas para cumprir a sua vontade. E qual é a sua vontade? Que nós vivamos neste mundo como Cristo, revelando o Pai, revelando a sua glória, compreendendo que não somos escravos dos nossos sentimentos, dos nossos desejos e nem da nossa vontade. Que a gente possa entender isso e que possamos aprender não sermos infiéis, mas sim honrarmos o Senhor e glorificarmos o seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.